Na mensagem do devocional de hoje, nós vamos refletir, vamos falar do que Jesus levou em 10 casas que ele entrou. Se você puder e quiser, pegue aí um papel, uma caneta, um lápis para você anotar. Eu vou dar aqui as referências bíblicas, vou citar aqui os versículos, você pode anotar para conferir depois, ou ir dando pause, ir pausando para poder já conferir na hora aí, enquanto falamos de cada uma dessas casas. Serão 10, são 10 exemplos que eu creio que vão despertar a sua fé, fortalecê-la, aumentar sua fé, trazer para o seu coração também esperança. Nossa fé, nossa esperança está em Cristo, em quem Ele é, no que Ele é capaz, no seu poder e na sua graça. Nós vamos citar aqui 10 episódios, 10 exemplos, 10 casas que Jesus, por sua compaixão, por sua graça, Ele manifestou ali o seu poder, levando a cada casa, operando milagre, levando a cada casa. Teve casa que Ele levou cura, teve casa que Ele levou alegria, restauração, salvação, palavra. Então vamos meditar. Sejam todos bem-vindos aqui no Devocional Prioridade, um excelente sábado e final de semana para você. Que Deus te abençoe. Vamos então à mensagem. Primeira casa que eu vou citar aqui é aquela que Jesus levou alegria. Está em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. João 2, do 1 ao 11. Ele levou alegria transformando a água em vinho numa festa de casamento. O vinho tinha terminado, a alegria consequentemente, e o casamento também ia terminar. Mas Jesus fez essa transformação, fazendo com que se renovasse a alegria. Ele restaurou, levou, proporcionou a alegria naquele casamento, naquele lar. Ele pode fazer isso no coração de uma pessoa, na vida, na família, numa casa, se crermos na sua graça, na sua misericórdia, se nos rendermos a Ele. Na segunda casa que eu vou citar aqui, está em Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 39. Ele levou cura. Essa passagem fala da cura que Jesus operou na vida da sogra de Pedro. Você pode conferir em Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Jesus curou a sogra de Pedro. Ele pode curar os impossíveis para os homens, muitas vezes para os médicos, é possível para Deus. Na terceira casa, em Cafarnaum, Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 24, ele restaurou um homem que também estava enfermo, sem perspectiva de vida. Ele era paralítico, estava com a sua vida destruída pela dor, pelo preconceito e pela enfermidade. Você pode conferir em Marcos capítulo 2, versículo 1, nos relata que essa casa era do próprio Cristo, onde ele se hospedava, e Cafarnaum era um lugar geograficamente estratégico para as viagens que Jesus fazia com os seus discípulos. A quarta casa, então, olha só, na primeira casa ele levou alegria, na segunda cura, na terceira restauração. Se você estiver anotando aí, nós vamos agora falar da quarta casa, que é a casa de Levi, de Mateus, também chamado de Mateus, aquele que Jesus chamou para ser seu discípulo. Lucas capítulo 5, versículo 29 ao 32. Nessa casa Jesus levou perdão, porque Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, e a sociedade, a própria família, as pessoas não se simpatizavam com ele, muito pelo contrário. O publicano na época, ele era considerado um traidor da pátria, ele era considerado corrupto, porque ele se vendia e acabava prejudicando pessoas da sua própria nação, o seu próprio povo, por causa da sua ganância. Mas a graça alcançou Mateus, ele se arrependeu,
e se tornou um discípulo de Jesus. Então, nessa casa, Jesus levou perdão. Na quinta casa, ele levou unção. Lucas capítulo 7, levou acolhimento, podemos falar assim também. Versículo 36, Lucas 7, 36, e também do versículo 44 ao 46, foi quando ele entrou na casa de Simão, um fariseu, e nessa casa tinha uma mulher também pecadora, que Jesus a acolheu, a recebeu, a perdoou, ela derramou, enquanto o anfitrião, enquanto o Simão não recebeu Jesus bem na sua casa, já essa mulher, ela se rendeu e honrou a presença de Jesus ali de uma forma muito profunda. Jesus a acolheu e a perdoou. Na sexta casa, a casa de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41, 42 e também do versículo 51 ao 56. Nessa casa, Jesus levou vida, porque a filha de Jairo estava doente e quando ele chegou lá, a menina já tinha morrido, a menina já estava morta, mas Jesus a ressuscita. Jesus ressuscita. Jesus é a própria vida. Ele é a vida. Não é que ele tem vida, ele é a vida. E ele deu vida para aquela menina. Sétima casa, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, a casa de Marta e Maria. Jesus entrou na casa de Marta e Maria e levou o quê? Levou a palavra. A palavra, ele começou a ensinar. A Marta estava preocupada, andando para um lado e para o outro, com os afazeres. A Maria se colocou aos pés dele para ouvir os seus ensinamentos, porque ele estava ali para ensinar, para levar a palavra. Outra casa, a de Zaqueu, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Na casa de Zaqueu, Jesus levou salvação. Salvação. Zaqueu se arrependeu e ele levou salvação. Está escrito, né? Em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nona casa, penúltima, a casa de Emaús. Jesus levou visão espiritual. Nessa casa, Jesus partiu um pão. Os discípulos que comeram tiveram seus olhos abertos. Depois Jesus saiu e aí eles perceberam. Você pode meditar lá que quem estava com eles a caminho de Emaús, em toda a caminhada antes de chegar ali naquela casa, era o próprio Cristo, eles não tinham percebido antes. E por último, a casa dos discípulos, João capítulo 20, do 19 ao 23, do 26 ao 29, Jesus levou fé quando ele ressuscitou e apareceu. A Bíblia diz que Jesus ficou ainda 40 dias aparecendo, conversando, ensinando, orientando os discípulos depois de ter ressuscitado, e ele levou fé, disse para ele que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eis que ele está à porta e bate. Se abrir, ele vai entrar e vai cear. Jesus está batendo na nossa porta sempre. Jesus está batendo na porta daqueles que a graça está alcançando. E eu quero aproveitar, como fizemos durante a semana, para convidar você para amanhã, neste domingo, estar conosco, presencialmente, se você é daqui do estado do Espírito Santo, se você é de Vitória, Serra, Vila Velha, se você é de Cariacica, se você é aqui do estado, 9 da manhã ou às 19 horas, no culto de fé e graça, nós vamos orar pelas famílias, nós vamos dar uma mensagem às famílias, será um culto a Deus cristocêntrico, mas as orações e a mensagem que daremos à família, eu creio que Jesus vai entrar no seu coração, na sua vida e na sua casa. Nós demos 10 exemplos aqui de casas que Jesus entrou. Jesus entrou. E nós vimos aqui o que acontece quando ele entra. Se houver tristeza, ele leva alegria. Se houver alguém doente, ele leva cura. Se houver dificuldade, ele leva restauração. Se tiver pecado, ele leva perdão. Se tiver alguém cansado
desprezado, Ele leva a unção dele e o acolhimento. Se eu tiver morte, Ele leva a vida. Se não tiver esperança, Ele leva a palavra. Se tiver alguém perdido, desorientado, Ele leva a palavra. Se tiver alguém perdido, Ele leva a salvação. Se a pessoa não estiver enxergando, não vê saída, Ele leva a visão espiritual. E se estiver desacreditado, Ele leva a fé, porque Ele é tudo isso e muito mais. E é com Ele que vamos falar agora, e é a Ele que vamos buscar nesse domingo, ouvir Sua palavra, ouvir o que Ele tem para nos ensinar sobre família, sobre casamento, sobre pais e filhos, nessa luta pela família, para que Ele nos oriente como devemos lutar. Porque não é sobre lutar, é sobre como lutar, com equilíbrio, com humildade, com amor, com a sabedoria que Jesus nos dá. Vamos orar. Nosso Pai, Deus, muito obrigado mais uma vez por esse devocional, por essa mensagem, por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a própria vida, é a alegria, é a cura, é a restauração, é perdão, é a salvação, é o autor da fé. O Senhor é a própria graça, a verdade, o caminho, a vida. Em nome de Jesus, alivie os que estão cansados e sobrecarregados. Renove as forças dos que estão cansados. Dê forças, meu Pai, ânimo. E entra na nossa vida, na nossa casa. Nós entregamos nossa família a Ti. Nós temos orado. Essa semana, nós diariamente, aqui nesse devocional, a partir das 5h50 da manhã, temos orado, temos orientado e também temos convidado as pessoas para estarem conosco nesse domingo. Será especial e o Senhor há de entrar no coração, na casa, na mente, na nossa vida e dos nossos familiares. Assim cremos, pela Tua misericórdia, por Tua graça, compaixão. Queremos na Tua graça e cremos no Teu poder. Obrigado por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, tem feito, e eu tenho certeza, segundo Sua vontade, que ainda fará, porque o Senhor é um Deus de planos, e nós cremos nos Seus planos. Seus caminhos são mais altos que os nossos, Seus pensamentos também. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e é em Ti que está a nossa fé e nossa esperança, para nós, para a nossa família, para a nossa vida. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos ficando por aqui. Você que mora em outro estado, em outro país, está convidado também a participar do culto online. Mas participar mesmo, sabe? Não só ouvir ou assistir. Participar como se você estivesse aqui conosco. E você, como eu disse, aqui do estado, online só em último caso mesmo, em caso de doença, em caso de uma impossibilidade, em algum caso assim realmente urgente. Do contrário, que Deus lhe dê forças e lhe toque para que você separe, como eu tenho dito, né, em quase 200 horas que a gente tem na semana, 24 horas num dia, 2 horinhas, mais ou menos isso, para a sua vida espiritual, para o seu interior, sua alma, seu espírito, e nesse caso, nesse domingo também, para a sua família, para a sua família. Quem ganha é você, e Deus, claro que se agrada. Deus abençoe, vamos para cima na mente, bons pensamentos, a moderação, a sabedoria divina e a moderação, e no coração o evangelho genuíno e muita gratidão. Vamos em frente. Deus abençoe, até o próximo devocional e tchau. Eu estou lembrando aqui, eu estava terminando de falar, a gente segue orando, tá? Pelos nomes que foram colocados nos comentários de anteontem e de ontem também. Deus abençoe a Selma, o Roberto, a Laura, a Luísa, a Laís, o Luca, Tamires, Isaac, o Kemuel, o Felipe, a Dona Gleice, toda a família
toda a família, um por um. São muitos nomes que a dona Gleice colocou aqui. Deus abençoe todos eles. O Ricardo, família Calvelo, Barreira Paraíso, o Wagner, a Maitê, todos os familiares. Dona Gleice, Deus abençoe a senhora, hein? E toda a família, todos eles que a senhora colocou nos comentários. Pode colocar de novo hoje, pessoal. Escreve aqui que amanhã a gente cita novamente esses nomes aqui e nas orações privadas também, as orações que temos feito pessoalmente. Um abraço a todos. Até amanhã.